Programa Cenário Entrevista no ar. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado aqui às 22 horas pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pela TV Cenário no YouTube. Desde já eu agradeço a sua participação, a sua audiência aqui conosco nesse programa que aborda várias pautas, vários assuntos que você aí de casa já sabe. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que eu tenho a honra de receber. Estou até um tanto quanto nervosa conversar com essa figura que é tão reconhecida, que é a doutora Marilene Corrêa. Doutora Marilene, muito obrigada por estar aqui. Eu lhe agradeço a sua participação, a sua vinda, é uma honra recebê-la. É uma mulher pensadora, amazônica, eu diria até, se a senhora me permite, símbolo de superação geográfica, social, econômica, humana, no sentido de superar todas as barreiras que a gente sabe que as desigualdades brasileiras impõem a gente quando a gente vem de baixo, né, doutora? E se a senhora me permite de apresentar para o público aqui de casa, eu vou fazer um breve resumo, porque a trajetória dela é extensa. Então, ela é pós-doutora em Sociologia pela Université de Caen. É assim que se fala, doutora? Tá certinho? Também pela Unesco. Professora titular da Universidade Federal do Amazonas, a nossa querida UFAM, ex-presidente do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ex-secretária de Ciência e Tecnologia do Amazonas, ex-reitora da UEA e também recentemente foi convidada para participar da equipe de transição do novo governo que está aí na gestão, que é o governo Lula. Ufa, que trajetória, que currículo. E é só um resumo, é muita coisa, né? Muita coisa, muito tempo também. É muita história para contar, né? Muita intervenção social. Muita intervenção social, muito compartilhamento de conhecimento, né? Com certeza. E é isso que eu quero começar já nosso bate-papo, professora Marilene. Vamos começar aí por um traço biográfico seu. A senhora é uma mulher amazônica, que com muita luta, muito foco, é reconhecida, super respeitada. Quando a gente fala no seu nome, a gente já fica, meu Deus, vamos falar com Marilene. O que é necessário na sua leitura chegar a esse nível, para que nós tenhamos mais Marilenes, mais mulheres amazônicas que nos representem e nos dê tanto orgulho? No meu caso, é educação. Na profissão que eu exerço, é educação plena e educação avançada, não é? Eu venho de uma família, meu pai era pequeno empresário, a minha mãe professora, mas ela vinha de uma família tradicional, de proprietários de terra no interior, não é? Naquela época o seringalhismo dominava a economia. Então eu sou proveniente desse traço familiar, mas independente disso, não é? O foco da minha família é a educação. É a palavra-chave dessa família. A educação, quer dizer, minha mãe professora formada, não é? Tinha a educação necessária para saber que a educação é a base de tudo. É a base do reconhecimento e a base, como você disse, de superação de barreiras, né? Esse tipo de barreira socioeconômica nós não tivemos. Não dá para dizer que eu sou oriunda de família pobre, operária, porque eu ia ser desmentida no outro dia. Isso não é verdade. Mas, em compensação, essa problemática que atinge a Amazônia hoje, e não é de hoje, não é? Ela se reveste de uma consequência maior da desigualdade regional, da desigualdade de posicionamento da região em relação às outras regiões brasileiras, de um princípio de negação do discurso e das narrativas amazônicas, que é muito grande em todas as áreas, desde a área artística até a área científica. E eu diria a dificuldade de consolidação dos campos de trabalho na Amazônia brasileira. Quer dizer, a universidade tem 100 e poucos anos, é uma das mais antigas do Brasil, e ainda hoje a gente ouve na televisão que a mais antiga é a Federal do Paraná ou a Universidade do Brasil do Rio de Janeiro. Exatamente. Ou seja, é uma negação do reconhecimento de qualquer protagonismo, de qualquer área. Então, nesse sentido, só a educação avançada consegue superar determinadas barreiras. Então, quando eu fui fazer mestrado, já era professora da UFAM, eu ficava pensando qual é o lugar da Amazônia nesse problema inteiro, né? Como é que a Amazônia se sente? Como é que ela foi inventada
para ser negada. E quando eu terminei de fazer o mestrado, eu tive a convicção que era exatamente o inverso. Ela é lembrada apenas quando há interesse internacional combinado com o interesse nacional em questão. E aí me veio a segunda questão, né? Como é então que a Amazônia vai se reposicionar diante dos interesses internacionais? E aí isso me levou a estudar de novo a questão indígena, estudar de novo a problemática regional, estudar de novo as cadeias produtivas internacionais na Amazônia, não mais a borracha, agora a Zona Franca. Sim. No futuro a bioeconomia, o que quer que venha, não é? Economia verde. E me levou a estudar de novo o agronegócio, em contraposição ao meio ambiente. O que eu encontrei? Agendas plenamente enraizadas, mas também mundializadas, em relação às preocupações sociais, em relação aos sujeitos locais, em relação às forças produtivas, em relação ao desenvolvimento científico. Então, tudo isso exige mais aperfeiçoamento, mais pesquisa, mais estudo. E só assim a gente consegue ter autonomia de interlocução, né? No início do programa, agora na sua apresentação, eu disse que a senhora participou da transição, da equipe de transição do governo Lula, foi convidada, e entrando nesse contexto, já saindo da parte dos mais marilenes, que eu torço para que a gente tenha, e eu sei que a gente tem. Tem, sim. Esse novo governo ele tem se demonstrado, né, um governo inclusivo, se demonstrado um governo atento às pautas que abrangem as questões femininas. Como a senhora avalia o início do governo Lula com a participação de um núcleo representativo de mulheres? A senhora acha que, de fato, está acontecendo isso? Qual é a sua leitura? A sociedade quer mais, né? Para a sociedade ainda não é suficiente mulheres, negros e negras, pretas, como se chama agora, índios, não é? Mais operários, mais trabalhadores. Há duas dimensões com que eu vejo esse problema. A primeira, eu acho que se não participarem mesmo, não vão aprender a participar. Tem que participar, estando preparada ou não. Certo. Tem que participar. O preparo é uma prática política e isso as pessoas têm. A outra dimensão é a dimensão técnica, dos focos das políticas públicas, onde esse empoderamento não pode ser sazonal, ele tem que ser contínuo. Boa. Não é? Essa educação tem que ser mais dirigida com foco em alguns grupos sociais para buscar essa igualdade. A agenda governamental tem que estar perfeitamente antenada com a necessidade técnica e com o controle social e a finalidade com o produto que nós vamos ter que prestar contas à sociedade brasileira. Mas eu acho que está indo bem, começou bem. É muito significativo você colocar uma catadora de lixo passando a faixa presidencial para o Lula. Por quê? Essa mulher é a terceira geração de catadores de lixo. Essa sociedade não é de castas impermeáveis, onde não exista mobilidade social. Ela não era mais para ser catadora. A mãe dela não era mais para ser catadora. Porque desde a Constituição brasileira, nós temos educação pública, nós temos acesso a várias políticas. Significa que tem uma parte significativa da população que não recebeu esse acesso. O presidente FHC, que era muito esperto, mas não era bobo, ele dizia que o Brasil só servia para 30% dos brasileiros. Ele tinha uma ideia do alcance das políticas públicas que, às vezes, ingenuamente e romanticamente, a gente pensa que são políticas nacionais, mas não são nacionais. Na medida em que elas não atingem a totalidade do território, na medida em que elas não atingem nem 50% dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros, e na medida em que elas têm um impacto muito baixo no conjunto da população. Elas precisam se tornarem políticas nacionais. Pois é, a gente tem críticos aí
a senhora tem a sua leitura, mas também, em contrapartida, tivemos críticos desse atual governo, já que dizem que esse assunto que a gente está abordando agora é muito marketing e pouca eficiência nos nomes de mulheres, inclusive, indicadas para o cargo. Aí a gente tem a Marina Silva, a Sônia Guajajara, a Margarete Menezes, que deu também o que falar na mídia, né? A Aniele Franco. Qual é a sua leitura sobre essas pessoas que vão nessa contrapartida? Elas são muito representativas dos segmentos de origem, não é? Eu acho que a Aniele é um símbolo que se prolonga a partir da luta da irmã. Mas não é porque ela é irmã, é porque, na verdade, ela abriu uma política de inclusão no domínio dela, que é a área de esporte, enfim. Para não falar da Guajajara, né, que é um símbolo dos povos originários, das mulheres índias e das mulheres índias que estudaram para fazer política pública. Idem a outras. Mas por que a sociedade reclama que é pouco? Por causa da dominação histórica da mulher, né? Então, é pouco mesmo. Quer dizer, eu vejo que depois da Lei Maria da Penha e depois da Lei de Importunação Sexual, inclusive estou com uma pessoa aqui que estudou esse assunto, não é? Era para a violência ter diminuído e a violência aumentou. Não aumentou. Então, ainda é muito pouco. Agora, não dá para em um mês você tirar um atraso histórico de 500 anos. Verdade. Não é? Como também não dá para você fazer reverter uma dinâmica perversa que se instituiu para criar obstáculos às realizações constitucionais, né? Então, isso ainda vai levar um tempo. Mas eu acredito que não há retorno. Estamos no caminho, doutora? Eu acredito que é progressivo. Estamos no caminho? Sim, porque a sociedade não aceita mais o retrocesso. Não tem volta. Independente do futuro. Tá. Independente de governo? Independente do governo, a sociedade não aceita mais esse tipo de retrocesso, não. Mas a gente sabe que nos últimos 4 anos a gente sofreu quase que um retrocesso, né? Não, sofreu quase não. Eu estou sendo boazinha. Muitos retrocessos. Acontece que na dinâmica social, essas forças do atraso, elas irrompem de vez em quando em qualquer país, sim, mesmo num ritmo progressivo. Agora, essas irrupções precisam ser controladas. Quando elas não têm controle social, acontece o que aconteceu no passado recente. Tá certo. Eu gostaria já de entrar também num assunto que a senhora conhece um pouquinho, ela conhece só um pouquinho, que é a Amazônia. Mas eu queria começar essa pauta, que a gente não tem como fugir, é uma das pautas da revista Cenário, de uma forma diferente. Eu gostaria de perguntar para a senhora qual é a sua Amazônia. É a Amazônia urbana? É a Amazônia lendária, folclórica? É a Amazônia negra? É a Amazônia indígena? A mítica? A como um todo? A Amazônia vista além da copa das árvores? Qual é a sua Amazônia, doutora? É uma preocupação constante na minha pesquisa, não é? Eu vejo 2 cenários onde as Amazônias aparecem de forma mais nítida. As Amazônias que são provenientes do processo de formação regional, elas não são só essas, são a Amazônia lusitana, a Amazônia portuguesa e aquilo que sobrou dessas 2 e uma outra que enfrentou essas 2. A que sobrou dessas 2 é a Amazônia brasileira, com todos os problemas que nós conhecemos hoje. A que resistiu, a Amazônia lusitana e a Amazônia portuguesa, e entra em conflito permanente com a Amazônia brasileira é a Amazônia indígena. É ela quem resiste, é ela que nos dá o sentimento épico da justiça social. É ela que, ao lado da escravidão negra no outro Brasil, né, que é o vice-reino do Brasil, que tinha sede em Salvador e no Rio de Janeiro, e o reino do Grão-Pará e do Rio Negro, a escravização toda foi indígena. Mas tudo que se realizou nesse espaço e nesses territórios coloniais e hoje nacionais foram provenientes da sabedoria local, foram provenientes da sabedoria indígena. Mateiro, pescador, conhecedor da realidade, não é? Intérprete do ambiente. Todos esses conhecimentos
são provenientes do conhecimento tradicional. Mesmo assim, a Amazônia brasileira se impôs com a sua institucionalidade, com suas regras e com seu processo de negação sistemático à regionalidade. Esse é um problema de fundamento da origem da Amazônia, da formação, é um problema do desenvolvimento. Todas as vezes que temos políticas de desenvolvimento, elas esbarram com as problemáticas regionais, do meio ambiente, da floresta, da hidrografia, do homem, do clima, da logística. É complexo, né, doutora? É complexo, mas é a nossa realidade, é a nossa natureza, não é? Como nós somos do trópico úmido inteiro do mundo, a terceira região e a mais importante, a outra é a Indonésia, que está muito explorada, a outra é o Congo, que está subexplorada em termos bélicos, sempre complicada, e a Amazônia. O Brasil tem um tesouro na mão, só que ele precisa aprender como usar esse tesouro, não é? O Brasil não sabe o que fazer conosco, minha filha. Eu acho que a doutora Marilene, ela pegou as minhas perguntas porque ela está encaixando perfeitamente o Brasil na sequência não sabe da o que fazer conosco. Eu acho que essa é uma realidade que os governantes tinham que ter humildade de compreender. Eles teriam que procurar mais os centros de pesquisa. Eles precisariam ter humildade para aceitar mais a orientação científica. Você vai falando do Paulo Artacho, é um conhecedor da problemática do clima aqui. Sim. E nós sabemos que não tem um outro meio de consolidar qualquer política pública na Amazônia que não seja dependente dos dados sociais, dos dados da medicina, dos dados do meio ambiente, do clima, dos dados da problemática mineral, ou seja, nós precisamos de mais conhecimento científico para, ao lado do conhecimento da força da tradição, que sobreviveu da colonização até agora, a gente tem um cenário para o futuro melhor, né? Maravilha. Essas são as palavras. Esse é o problema. Esse é o caminho. Essa está apontando o problema e o caminho, né, doutora? Olha, essas são as palavras sábias de doutora Marilene Correia. Você que está nos assistindo aí, não sai daí, porque o bate-papo está muito interessante e daqui a pouco a gente volta com mais conhecimento, mais dados, informações com essa biblioteca da Amazônia que está aqui do meu lado. A gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos.
Segundo bloco do Cenário Entrevista já no ar, e eu já chego te ofertando, obviamente, a nossa Menina dos Olhos, que é a nossa revista Cenário, a edição física ou impressa, como você preferir chamar, que já está nas bancas. A edição do mês é esta aqui, mas eu não posso deixar de mostrar essas belezuras que você também pode encontrar, ou então fazer a sua assinatura conosco, entre em contato com a gente nas redes sociais, pelas redes sociais, que nós vamos aí te explicar como funciona. Mas a revista do mês é essa aqui, Terrorismo Brasil, quem banca os golpistas. Então tem várias matérias aqui especiais, foi feita com muito carinho, com muito cuidado, com dados, informações. Então tá muito interessante, vale a pena você ler e se informar. Já está nas bancas da cidade, ou você entra em contato conosco e adquire aí a sua assinatura para ter todo mês a sua revista no conforto do seu lar, do seu trabalho, onde você preferir. E a senhora também vai ser a sua edição, doutora Marilene, a senhora que aborda a Amazônia brilhantemente. E aí, agora, eu gostaria de falar com a senhora sobre esse termo mais humano, né? Eu gostaria também de tocar no assunto, mais especificamente, do que está acontecendo agora com os indígenas Yanomami. A gente não tem como fugir desse assunto, é um assunto que já vem de muitos anos, mas por conta de toda uma problemática acumulada, explodiu novamente. E a minha pergunta é o seguinte: a senhora considera que a crise humanitária dos Yanomamis é resultado dos 4 anos do governo Bolsonaro, ou isso é algo resultante de uma falta de projeto da nação e uma falha de todos nós mesmos enquanto sociedade? Acho que são as duas coisas, né? Aliás, as três coisas. Uma falha da sociedade, porque a gente acredita que com os territórios demarcados e os índios dentro do seu território, eles estejam protegidos de muitas mazelas sociais, o que não é verdade. Tem essa falsa crença, o território é né? inseguro, não é? As políticas públicas não alcançam o território indígena ou alcançam de modo diferenciado, e isso não tem sido suficiente para eles darem a proteção social e a segurança física e o bem-estar coletivo, o cidadão. Isso não existe. A segunda coisa é uma questão dos 4 anos passados, sim, porque há uma interpretação de que ONGs humanitárias e que muitas vezes são vinculadas às igrejas evangélicas, que elas possam ser mais corretas e ser prestadoras de serviço mais efetivas do que as demais ONGs. A prática social demonstrou o contrário. Nem são melhores, nem protegem mais do que as outras. Precisariam ser mais eficientes, mas não são. E, por fim, eu diria a ausência de um projeto nacional. Essa ausência de um projeto nacional, essa sim, é antiga e é sistemática. Mesmo que o grande avanço que o Brasil conseguiu com a Constituição de 88 foi a demarcação dos territórios, a condição de pertencimento de origem e de reconhecimento enquanto sociedade nacional, que há uma anterioridade desses povos à nossa, isso está consagrado na Constituição, é uma cláusula pétrea da Constituição, e que vem sendo constantemente ignorado pelos aproveitadores, pelas pessoas destruidoras da nossa capacidade de integração social, mas mais do que isso, pelas pessoas violentas, que não conseguem praticar a violência com a sua classe social e praticam a violência com os grupos subalternos, com os grupos fragilizados, com aqueles que não podem se defender. É preciso sublinhar uma coisa: os índios hoje se constituem nos grupos sociais mais fragilizados da escala social brasileira. De toda a escala. Eles não são frágeis, eles são tornados frágeis pelas condições de violência aos quais eles estão submetidos. Então, essa é uma questão que precisa ser enfrentada. E nós, sociedade, porque a gente vê o índio como algo distante, romântico, idílico, e eles são brasileiros contemporâneos. Os índios são brasileiros contemporâneos como nós, que têm direito ao território e têm direito às políticas públicas do Brasil.
Então, nesse sentido, eles são indígenas? São, mas eles também são brasileiros contemporâneos e tem que ter toda a assistência que os brasileiros contemporâneos têm. E eles não têm tido. É nesse sentido que eu acho que há uma falha do projeto nacional. Uma falha porque tem mecanismos de aceleração da prestação dessa assistência. Por outro lado, tem mecanismos jurídicos muito eficazes de proteção e guarda desses direitos que são ancestrais dos... Falando em proteção e guarda, eu gostaria de passar, se a senhora me permite se sentir confortável em falar sobre, passando ali pelo viés militar, né? É patente a latente a paixão do militarismo brasileiro sobre a Amazônia. Até aí, ok. Grito selva, conhecido. Mas, na sua opinião, os militares eles acertam ou erram numa condução de política voltada à proteção da Amazônia? Eu tenho a impressão que eles precisavam estudar mais, não é? As academias militares parece que não estão fazendo aquele efeito que a gente pensava que faziam, né? Que era uma escola de altíssimo nível. As informações não têm se revelado que esse nível permanece o mesmo, né? E, por outro lado, eles precisam dialogar mais com os dados contemporâneos. A política de proteção a quê? É a primeira questão. Né? Deviam nos proteger do desenvolvimento predatório do capitalismo, deviam nos proteger dos interesses internacionais, deviam nos proteger dos interesses escusos dos aventureiros, não é? Da acumulação originária, enfim, tem várias coisas que podem, digamos assim, merecer a atenção do estamento militar sobre as nossas necessidades de proteção a todos os brasileiros, né? Nos proteger do narcotráfico, nos proteger de várias coisas, do terrorismo internacional, enfim. Então, é preciso que o Brasil discuta essa política de proteção. Primeiro que ela não é de interesse só dos militares, ela deveria ser de interesse nacional. Ela não pode ser uma coisa corporativa, né? Porque os militares não são pagos por nós para formar um sindicato especializado, muito pelo contrário, eles são pagos para trabalhar como servidores federais que nós somos, né? Com suas regras, mas são servidores federais. E essa política de proteção territorial, ela precisa ser atualizada. Os geógrafos falam que precisa dessa atualização. Nossas fronteiras precisam ser melhor protegidas. Os equipamentos e a própria compreensão da territorialidade que se transforma precisa estar contida nessa política de proteção. E isso ainda não aconteceu, né? Ou acontece de uma forma muito tímida, que precisa ser acelerada. E é nesse sentido que eu acho que deveria ter uma mudança interna na formação desses militares e na atualização dos conhecimentos deles. Que aí reflete na atuação deles. Com certeza, como um todo, né? A doutora também gostaria de saber que até que ponto é importante a participação de parceiros na construção do Fundo Amazônia e se isso de alguma forma, na sua opinião, na sua leitura, compromete a soberania do Brasil quanto à nossa floresta? Não acredito. Pelo menos nos termos dos marcos iniciais, até onde eu conheço o fundo, não há nenhum comprometimento à soberania. O fundo tinha um conselho de alto nível que regulamentava o fundo. O descompasso entre o ponto de vista político, né, do governo anterior fez com que os países se retraíssem. Mas isso já foi retomado. Foi retomado, inclusive, antes da eleição do Lula, com a realização desses fóruns internacionais. Na própria campanha, a Marina Silva, que era representante política da rede, já estava em processo de interlocução com essas autoridades internacionais, não é? A doutora Isabela Teixeira também, o ex-ministro Carlos Mink também, ou seja, o Brasil tem um conjunto de sábios que foram já praticantes de políticas públicas muito respeitadas no mundo inteiro. Portanto, essas pessoas, por mais que a ignorância queira, jamais vão deixar de ser interlocutores
dessas autoridades internacionais, não é? Independente de estarem ministro aqui ou serem deputado numa outra legislatura, essas pessoas são sempre interlocutores do mundo. E, por conta disso, eu acho que isso não compromete a soberania nacional. Eles continuam brasileiros, eles continuam defendendo causas brasileiras e eles continuam a serviço do Brasil. E o conflito entre a agenda desenvolvimentista e a agenda ambiental, no contexto ligado já para uma outra situação, a BR-319, que é uma pauta complexa. Qual é a sua leitura? Sai ou não sai? O que é preciso para finalmente fluir essa história? Primeiro que o desenvolvimentismo não está atrelado a essa estrada. Se pensarem que está atrelada, é uma agenda antiga do desenvolvimentismo. Esse desenvolvimentismo predatório já fracassou. Ele não significou a acumulação de riqueza para a maioria da população, ele já fracassou. Agora, o que se pensa de um desenvolvimento com sustentabilidade, que passa de novo pelo avanço e desenvolvimento de uma economia verde que é altamente complexa, não é só isso que aparece no agrobusiness, mas exige muita pesquisa, exige muita harmonização entre o meio ambiente, os recursos naturais e o desenvolvimento científico e tecnológico. Exige muita concentração numa agenda econômica programada por anos, como você vê em alguns países, a economia planejada para 5, 9, 10 anos. Então, não é uma agenda do passado. A BR-319 é uma agenda do passado que não foi resolvida sequer no passado. A estrada foi aberta, não foi mantida, tinha outra finalidade. Agora, se exige uma outra finalidade, não é? Em nome de quê? Em nome do desenvolvimento predatório. Eu acho difícil, nesse cenário, ela sair com esse sentido. Agora, se fizerem uma estrada que ela mesma é sustentável, que ela mesma pode ser harmonizada com os territórios e os ambientes naturais que a estrada parece intervir, não é? Áreas alagadas, etc. e tal, eu tenho a impressão que nós vamos de novo precisar de muita tecnologia, de muita intervenção científica para fazer uma estrada sustentável, uma estrada decente, não uma estrada só para passar caminhoneiro, né? Não é possível mais isso. Quais são, na sua leitura, as urgências do atual governo? O governo Lula agora tem como agenda urgente voltada para a Amazônia. Quais são os pontos que ele teria que olhar com uma certa urgência? Ele se comprometeu muito quando veio aqui, né? Eu me lembro que com o Fórum de Governadores ele se comprometeu numa agenda de financiamento total e exclusivo às políticas sociais. Combate à fome, combate ao narcotráfico, combate à violência no campo e na cidade por causa da segurança pública e combate à violência nos territórios indígenas, inclusive com agendas de desintrusão, né? Que é o termo jurídico que se chama no Ministério Público para quem invade os territórios indígenas, as pessoas vão ter que ser retiradas. Ele se comprometeu com isso antes da eleição e isso foi reafirmado na visita que o presidente Lula fez na questão humanitária dos povos Yanomami, né? Isso foi reafirmado. Então, essa é uma urgência da agenda do passado. Que agora tem que ser... A urgência da agenda do futuro é o fortalecimento institucional, eliminar em índices muito acelerados a questão da fome e da pobreza, praticar as políticas nacionais como políticas de inclusão social. Todas as políticas nacionais têm prioridades de inclusão social e, consequentemente, redesenhar a economia e a relação do Brasil com a Amazônia. Esse redesenho, na minha modestíssima opinião, levará muito tempo. Muito tempo, doutora? Muito tempo. Eu digo muito tempo, dada a nossa urgência, as nossas premências. Mas ela levará, seguramente, uma geração de pessoas, de educadores, de planejadores e de homens públicos,
capazes de pensar na Amazônia do futuro. Não só capazes de pensar em se eleger vereador, deputado, senador, blá, 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 e a Amazônia continuar pior do que era. É impossível isso. A sociedade brasileira não aguenta mais ver a Amazônia definhar na sua relação natureza-cultura totalmente comprometida com políticas públicas incompetentes, não é? Então, é esse sentimento de indignação pela incompetência que eu acho que a sociedade não aguenta mais e que se torna uma urgência para o presidente, se torna uma urgência para os seus ministros, se torna uma urgência para os governadores, porque eles não podem fazer apenas aquilo que está prescrito. Eles têm que ser, cada um deles, um Juscelino Kubitschek, fazer 50 anos em 5, né? No nosso caso, 40 anos em 4, não é? Porque senão não tem muito impacto. Mas é possível? É, claro que é. É possível com vontade política, né? O governo Lula I mostrou muita coisa, foi quase um governo como o do Juscelino. Fez muita coisa, não é? Em 4 anos. Mas eu acho que ele teria que fazer 4 vezes 4 agora para poder ter o impacto para a gente retomar o ponto que nós ficamos. Pois é nesse atrás. sentido que eu lhe pergunto se é possível, porque o governo que ele pegou no passado, né, era um Brasil. Hoje ele pega um outro Brasil, um Brasil que a gente sabe que é um Brasil que está sofrendo consequências do modo pelo qual ele foi tratado nos últimos anos, né? É como se a gente tivesse tido um relacionamento tóxico e se recuperando. Então ele pega um outro Brasil num outro contexto. Foi por isso que eu lhe perguntei se é possível. Então ele vai ter que se esforçar 4 vezes, 40 vezes mais nesse caso. Mas a gente aponta o caminho para ele, né? Temos Marilene para isso? Não, e outras pessoas tem também. Muitos cérebros brasileiros. A educação do Brasil teve um crescimento exponencial a partir de 1988, né? As universidades interiorizadas estão praticando uma revolução silenciosa, Sim. Uma revolução do conhecimento. A pulverização da pesquisa entre as camadas populares traz um novo compromisso com o resultado da pesquisa. Não é um resultado de pesquisa para ganhar prêmio Nobel, é um resultado de pesquisa para assegurar as políticas sociais, para assegurar a reprodução social de uma qualidade de vida melhor. Então, essa revolução silenciosa nos faz lembrar de uma engenharia pioneira no Rio de Janeiro, de uma Fundação Oswaldo Cruz, dos próprios desenhos das políticas ambientais e experimentos de desenvolvimento sustentável, de políticas de alfabetização que já foram muito bem sucedidas. Sim. Nós geramos um educador do mundo, que é o Paulo Freire, não é? Nós temos esse acúmulo. Este acúmulo é que precisa ser predominante sobre a violência e sobre a ignorância, não é? Esse acúmulo precisa orgulhar os brasileiros e pensar que nós podemos ser uma grande nação no futuro. Tá certo. Não é? Palavras de Dona Marilene Correia. A gente volta já já com o último bloco desse bate-papo do Cenário Entrevista de hoje. Não sai daí que a gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais.
A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem: povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o terceiro e último bloco do Cenário Entrevista, quero aproveitar para agradecer a sua audiência aqui conosco e pedir, inclusive, para você conhecer as nossas redes sociais. Se você já conhece, vai lá, dá mais uma voltinha, vê no que tem de novo no que diz respeito às notícias. Se você não conhece, é super bem-vindo. Acesse o nosso canal no YouTube, nosso Instagram, o nosso site também. Temos a TV Cenário, que inclusive nós estamos agora passando aí para você que está nos assistindo no canal 8.2 da TV Onda Digital. Também pode, quando terminar aqui o programa, dar uma voltinha lá pelo nosso canal no YouTube, você vai ser muito bem recebido. Tem as nossas matérias, tem outros episódios aqui do Cenário Entrevista, tem o programa Cenário Diversidade, as 2 temporadas completas para você assistir aí, pautas voltadas à população LGBTQIA+, ao empoderamento feminino, para falar também sobre sexualidade, sobre a mulher, o empoderamento da mulher, enfim, são vários assuntos, vários temas que eu tenho certeza que você vai gostar. Então segue a gente, mande também a sua sugestão de pauta pelo nosso Instagram, ou também você pode entrar no nosso grupo no WhatsApp. É só perguntar no nosso Instagram, para os nossos sociais mídias, que eles vão te responder e te encaminhar aí o link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber a sua notícia aí no conforto do seu lar. Dona Marilene, a gente continua aqui a nossa conversa. E eu ainda insisto no tema Amazônia, mas agora que a nossa região é um leque de possibilidades, isso a gente já sabe, né? Isso já é notório de todo mundo. E a pergunta é: de que modo a ciência e a tecnologia podem ajudar no que diz respeito ao desenvolvimento dessa região, mas de uma forma limpa? Eu acredito que o desenvolvimento, por exemplo, da Amazônia, que nós chamamos Amazônia, que precisa induzir estruturas produtivas da bioeconomia. Ela tem capacidade instalada do ponto de vista tecnológico, que pode ser mobilizada, que é o CBA. Ela tem o INPA, a Embrapa e a Universidade Federal. Quase todos os cursos de pós-graduação têm foco na Amazônia, conhecimento que pode ser imediatamente transferido. Mas ela tem mais do que isso, ela tem uma juventude em formação. E tem a natureza. A Inglaterra, eu vou dar um exemplo, a Inglaterra podia ser um outro país. Tem toda a ciência do mundo, mas a natureza está aqui. Não tem. Está aqui no troco. Então tem que conversar conosco. E tem que conversar com quem faz pesquisa aqui. Eu acho que esse é um ponto básico. E eu acredito no futuro por causa disso. Por outro lado, eu acredito que o rearranjo econômico para a Terra durar mais um pouquinho não depende só do Brasil, depende do mundo. E acho que as forças mundiais vão se constituir nos nossos maiores advogados para um desenvolvimento limpo. Mesmo que o Brasil não queira, mesmo que algumas forças econômicas do atraso brasileiro não permitam, mas esse terreno vai ser limpo por força da necessidade planetária. É um outro ponto em que eu acredito. Mas acredito também na criatividade, na nossa diversidade cultural. Nossa diversidade é tão grande da contribuição desse país mestiço, mas um país também que tem uma identidade racial muito clara do negro, do índio, do ibérico,
do árabe, da presença asiática nossa. Não é possível que desse caldo de culturas não saia uma sociedade mundial que vai fazer uma diferença enorme no futuro da Terra. E isso pode estar no trópico úmido, não é? Pode estar no trópico úmido com uma possibilidade de um cuidado maior, porque essas regiões fisiográficas do trópico úmido têm um lugar especial nesse equilíbrio da nossa presença no planeta. Então, essa construção, que é simultaneamente cultural, científica, econômica e de política mundial, vai fazer a diferença. E eu acho que todas essas condições, elas convergem para um desenvolvimento limpo. E esse desenvolvimento limpo passa por uma proteção maior aos nossos mananciais hídricos, passa por uma proteção e um uso mais racional da nossa biota, da nossa floresta, não é? Do nosso próprio clima, da nossa possibilidade de gerar calor para outras regiões, para outras economias, mas passam também pela compreensão de que nós temos aqui ainda povos que são lições de adaptabilidade da humanidade do planeta. Todos os povos, em todos os países, todo mundo já foi indígena um dia. Então, eles sobrevivem sem as exigências do capitalismo. E eles continuam plenos, eles continuam com suas culturas, eles continuam com sua rigidez física, quando eles não são violentados, e eles continuam com as suas visões de mundo. Isso é um laboratório humano exemplar, que não existe mais em muito canto, não é? São poucas as sociedades que vivem assim, a nos ensinar como sobreviver a qualquer catástrofe, como eles sobreviveram. É por isso que eu acredito. Esse desenvolvimento limpo, ele já existe em germe, em alguns experimentos. Ele precisa crescer em escala e ele precisa atingir toda a sociedade. Tá certo, dona Marilene. A senhora inspira muitas mulheres, muitas meninas a ingressarem na ciência, no espaço que envolve conhecimento, inspira mulheres a atuarem, ocuparem espaços de poder também. Mas além da inspiração, qual é o caminho que a gente pode seguir para fortalecer e estimular a maior participação feminina na ciência e também em espaços de decisão? Olha, na ciência tem projetos nacionais, né, de empoderamento feminino. A própria Academia Brasileira de Ciências tem um projeto que é inspirador, desse que a FAPEM utiliza, de ciência na escola das cientistas, de meninas cientistas, enfim. Mas eu acredito que a questão da participação política, ela é inclusive mais dificultosa, não é? Mais dificultosa porque envolve um conjunto de interações que não estão dentro da proteção das instituições científicas. Estão dentro da educação doméstica do homem, dentro de casa, estão dentro das aberturas de editais com oportunidade para os jovens empreenderem na ciência, no comércio, não é? Na arte, na cultura. Estão dentro, por exemplo, das decisões de governo, de entregarem sob as mãos e sob os olhares femininos responsabilidades de políticas públicas. São os prefeitos que decidem, são as câmaras, são o Senado, são os poderes. Eles precisam ter mais olhares femininos na execução das políticas públicas e a mulher também precisa se imbuir dessa responsabilidade, né? Ela precisa dizer, olha, se ele pode, que às vezes tem uma formação menor do que a minha, não é? E não tem tanta disposição quanto eu, por que eu não posso também? Eu também posso, não é? Né? Também posso. Quer dizer, é uma questão também de educação, né? Mas é uma educação coletiva. Mais do que isso, é uma educação para mudança cultural.
Diria uma certa desconstrução. Mas é desconstrução de paradigmas Exatamente. Do passado, Isso. de paradigmas patriarcais Isso, e estruturais. patrimoniais, não é? E uma construção de um paradigma novo. Não é fácil, porque ele inclui igualdade, mas ele inclui também solidariedade e fraternidade. Hoje chamam empatia, né? É uma palavra da moda, mas ela diz muito. Diz também, não da necessidade de nós nos aceitarmos e nos fazermos aceitar. Né? Marilene, doutora Marilene, eu não gosto nem de falar Marilene, a doutora Marilene, no último bloco a gente sempre traz uma pequena homenagem, uma pergunta diferente, às vezes um tanto quanto pessoal, um tanto quanto irreverente. E para a senhora a gente tem uma singela homenagem de uma pessoa que lhe admira muito e eu gostaria que a senhora assistisse conosco e depois comentasse. Lógico, tem inúmeras pessoas que lhe admiram, mas a gente pegou a fala de um jornalista que gostaria de dar umas palavras de carinho para a senhora. Eu gostaria que a senhora assistisse conosco aqui no programa e o pessoal que está em casa. Então a senhora vai olhar para aquela câmera ali que a gente vai assistir. O que dizer da professora Marilene Corrêa? Professora titular da UFAM, pesquisadora, escritora, mestre, doutora, estudou nas grandes instituições do mundo como a Sorbonne. Eu, como seu aluno, explorei pouco essa fonte, é verdade, mas tenho muito orgulho da militante, orgulho da mulher amazônica, dessa mulher de origem humilde, que conseguiu ascender, através do conhecimento, um patrimônio muito seu, mas também muito nosso, porque tudo que Marilene conhece, ela divide, tudo que Marilene aprende, ela ensina. Então, com vocês, esse monumento de mulher amazônica, esse monumento de conhecimento, esse orgulho de mulher brasileira, Marilene Corrêa, um conhecimento do mundo, um conhecimento da Amazônia. É com você. Aí a palavra de um que já disse que foi um dos seus alunos, o jornalista Mêncios Melo, muito voltado às pautas amazônicas também, cultura principalmente, que disse aí que lhe admira muito. E eu creio que sejam as palavras de outras pessoas que também que tiveram a oportunidade de ser ensinado pela senhora nas salas de aula, seja numa roda de debates, numa palestra. E como é que a senhora se sente depois de ver essa singela homenagem aí? Eu fico comovida e ao mesmo tempo admirada, porque esse impacto, né, da ação do professor em vários níveis, ele não é logo perceptível, nem pelo professor, nem para os alunos. Demora um tempo, né? Centenas que passam na graduação, mas sempre a gente tem uma inflexão sobre a personalidade do aluno e aquilo que ele pode se desdobrar. O Mêncios já chega com esse cabedal da cultura, né? Mesma coisa foi o Wilson Nogueira. O Wilson Nogueira fez a sua formação científica comigo e também foi aluno da graduação. Então, são vários, são mais de 60 doutores formados, mais de 60 mestres formados, centenas e centenas de pesquisadores da graduação que foram introduzidos no pensamento científico. Isso vai ter algum impacto? Eu espero que sim, né? Se não tiver muita queixa, eu acho que já é uma vantagem. Não, mas acho que não tem, né? A profissão que eu escolhi, uma profissão que eu exerço com muito prazer. Mas é um prazer civilizatório, é um prazer com a esperança, porque eles sempre são melhores do que eu. Então a intervenção deles vai ser potencializada. Com certeza. E de toda essa sua trajetória até aqui, tem algum momento, algum episódio que a senhora olha e diga assim, uau, isso foi difícil, nossa, eu passei por isso? Ou são vários? Ou tem algo que se destaque mais? Eu tenho a sorte de ter conseguido transferir as ideias para um projeto de política pública. Eu acho que a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi criada por mim, a organização da FAPEAM, a institucionalização do CETAM e a minha passagem na UEA, que já nasceu gigantesca pelas mãos do professor Lourenço Braga. Mas ela recebe de mim o melhor tratamento para organizar o caminho científico dela e ela
foi embora, hoje é a potência que é. Então, esse é um lado. Há um outro lado também que eu ajudei a fomentar e que permanece até hoje, a criação do PT, a criação da CUT, a organização do sindicato, de vários sindicatos dos professores. A primeira ata da Associação dos Docentes da ADUA é assinada por mim. Uau! Eu fui secretária que assinei a ata de criação da ADUA, que hoje é um sindicato nacional. No processo de criação da ANDES, do Sindicato Nacional dos Professores Universitários, que era uma associação docente, eu também estava lá, entre os coordenadores. Então, são ações estruturantes que ficaram. Elas não foram varridas na poeira da ignorância, nem da truculência. Elas sobreviveram aos temporais, não é? Então, eu acho que são coisas estruturantes. Por fim, eu diria que a constituição de um campo científico sobre a Amazônia recebeu de mim uma pequena, mas decisiva contribuição. E eu digo decisiva porque esse diálogo da Amazônia com o Brasil, da Amazônia com o mundo, persegue a minha carreira e a de muitos outros pesquisadores que eu formei. E isso não vai desaparecer, isso só tende a aumentar, não é? É alguma coisa que você diz, valeu a pena, né? É verdade. Então valeu a pena. Consegue definir a Amazônia em uma palavra ou em uma frase? Porque eu sei que uma palavra é bem difícil. Eu acho que ela é um complexo hoje, ela é um complexo de desenvolvimento de estrutura jurídico-política. Ela precisa ser desafiada em relação a isso. Mas ela também é um complexo que exige mediação diferente na relação entre natureza e cultura. Não dá mais para a gente reconfigurar o nosso pensamento em relação a essa imensidão sem desconsiderar a Amazônia Pan-Americana, a Amazônia indígena, a Amazônia interiorana e ribeirinha, que é a Amazônia profunda propriamente dita, e a Amazônia brasileira, que é o resultado de tudo isso. É desse complexo de Amazônia que eu vislumbro uma Amazônia mais solidária e mais inserida, sem subalternidade, na relação com a sociedade nacional brasileira. E eu sei que o caminho é esse, o caminho é o conhecimento sobre ela. Tenho mais uma questão aqui antes da gente fechar o bloco, o papo está acabando, infelizmente. Em uma fala da senhora, lá em meados de 2015, olha, faz tempo, a gente andou aqui olhando... 2015, já faz um tempinho. Em uma fala da senhora durante um evento de educação para a sustentabilidade, né, e produção e conhecimento, a senhora destacou inúmeros pontos, mas não teve um que me chamou a atenção. Dentre os pontos destacados, a senhora diz que esse encontro da Amazônia com o mundo é um tanto quanto complexo, polêmico e se traduz de uma determinada forma na qual a ciência, mais especificamente a ciência institucionalizada, apreenderam a Amazônia. Né? Isso são as suas aspas. A senhora continua com essa leitura? Continuo, mas eu vejo processo de modificação nessa apreensão. Na medida em que você vê cientistas de notório saber nacional concluírem a sua vida aqui. Eu cito o exemplo do Enio Candotti, o Museu da Amazônia. Fazendo coisas que já podiam estar sendo feitas há muitos anos por várias instituições que estão aqui. De repente ele vem e pega esse conhecimento já acumulado e joga esse conhecimento numa outra visibilidade. Agora, no cenário do governo Lula, outros anúncios de cientistas que se propõem a atribuir à Amazônia um lugar de destaque no futuro do Brasil e no futuro da economia do mundo, da pauta de sustentabilidade. Eu atribuo isso a esse redesenhar da ciência em relação à Amazônia. Por isso que eu acredito que esse é um conhecimento possível, porque ninguém se propõe a desenvolver coisas que não conhece. Ninguém se propõe a resolver problemas, não é? Pela sociedade quando há desconhecimento deles. Então, geralmente as propostas estão além do conteúdo que elas apresentam. E isso é muito bom,
Isso traz mudança. E para finalizar o nosso bate-papo, o que a menina que nasceu lá no Juruá diria para a mulher que você se tornou hoje? Eu sempre desconfiei que nós, ribeirinhos, nós temos uma relação diferente com a natureza. Nós somos observadores do tempo, das nuvens, das tempestades, dos ciclos de enchente, das vazantes, da época de fartura, da época em que a fartura é mais restrita. Isso nos faz observadores naturais, isso nos treina para o mundo. Então, essas crianças ribeirinhas têm que olhar o mundo com a solenidade que o planeta merece, né? E estudem, já é um bom caminho. Estudem, já é um bom caminho. Doutora, gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, em compartilhar toda essa sua vivência, essa sua leitura de mundo. É sempre um prazer tê-la pertinho aqui da gente. Eu também agradeço a todos vocês pela audiência e por acompanhar mais uma edição do nosso programa Cenário Entrevista. Lembrando que segunda-feira, às 22 horas, eu vou estar aqui de novo. É o nosso encontro marcado e também na TV Cenário, no nosso canal no YouTube. Então, muita paz, muita axé, muita luz e até a próxima. Boa noite. Tchau!